Jesus e a Boa Nova. Meus irmãos, era uma época em que a terra sofria por muitas agressões. O mal acontecia em todas as partes do planeta. Césares comandavam Roma e Roma comandava o mundo. Onde as pessoas mais simples eram destratadas, aonde o amor ainda não se fazia vibrar no coração das pessoas, aonde os velhos, enfermos, doentes da matéria, do espírito, doente do espírito que se chamavam endemoniados, nada mais eram do que irmãos obsediados por irmãozinhos desencarnados inferiores. Aonde as viúvas e os seus filhos, que pertencessem a uma classe mais inferior da sociedade, eram levadas como escravas. As mulheres eram desonradas. A dor grasteava por todo o planeta. E foi num momento assim, em que o Cristo, descendo da sua luz, da sua grandeza, que nós sequer temos condições de entender, por amor à humanidade, que nunca o Pai tinha nos deixado órfãos. Em cada época que necessitava, sempre vinha um Espírito iluminado nos falar de Deus. Moisés trouxe a primeira luz com os 10 mandamentos. Porém, ele tinha que tratar com o povo simples, ignorante dos saberes da espiritualidade. E colocou junto aos 10 mandamentos materiais, que ele precisou adaptar de acordo com o conhecimento do povo daquela época, que eram homens embrutecidos, não tinham respeito, não tinham solidariedade. Então ele colocou para que todos entendessem e se respeitassem um Deus bravo, um Deus que castigava. E ele ainda colocou olho por olho, dente por dente, em todas as ações que os homens fizessem. Se matavam, eles também seriam mortos. Se furavam o olho, eles também recebiam a mesma carga. E quando Jesus chega até nós, vamos dizer até nós, porque certamente muitos de nós já estávamos na terra. Muitos de nós participamos daquele banquete que o Cristo nos trazia dos ensinamentos. E nesta época, então, ele veio e colocou Deus não mais como um rei em um trono sentado e castigando seus filhos, mas como um pai amoroso, um pai que amava todos os seus filhos, que não castigava, porque até hoje, meus irmãos, nós temos a ideia, quando sofremos, quando passamos por momentos como a terra hoje está passando, que é um castigo de Deus. Mas Deus não castiga porque Ele nos ama, Ele nos dá oportunidades de corrigenda. Se hoje nós passamos por determinados momentos difíceis, é para acordarmos, é para despertarmos, porque nós somos espíritos temporariamente incorporado a uma matéria, a um corpo de carne. Mas nós viemos da espiritualidade.
para passarmos aqui algum tempo, de acordo com a nossa necessidade, para nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. E dentro de um determinado tempo, que foi programado desde a nossa concepção, nós voltaríamos à espiritualidade, isto é, morrer, ou mais correto, desencarnar. Porque morrer e desencarnar não é a mesma coisa. Nós morremos quando o fluido, que o nosso corpo, o fluido vital, ele se termina. Ou quando o nosso espírito já não consegue mais permanecer no corpo. Então, a morte do corpo, não do espírito. Porque desde o momento da nossa criação, nós somos espíritos eternos. E então, quando ao desencarnar, que fique bem claro, é quando o espírito consegue libertar-se do corpo. O que isso não acontece logo após a morte. Dependendo do grau de evolução de cada irmão, dependendo do materialismo a que somos apegados, dependendo dos bens que costumamos reter junto a nós, dependendo do tipo de morte muitas vezes violenta, em que o espírito não está preparado para deixar o corpo. Então, ele permanece muitas vezes ligado ao corpo por uma ligação chamada perispírito, que nos liga a matéria ao espírito. Só há o desligamento total quando o perispírito se liberta. Então aí há o desencarne. Mas Jesus veio nos trazendo mais esclarecimento. Quanto a este primeiro, seria pela doutrina espírita mais tarde, quando veio o Consolador prometido. Mas naquela época os homens ainda não tinham condições de entender essas coisas. Então Jesus falava em parábolas. Jesus trazia aquelas histórias que ele mesmo contava de acordo com o conhecimento daquele povo, que nada mais eram do que pescadores. Eram homens que tratavam com plantações, que lidavam com questões de ovelhas, eles criavam rebanhos, eram pescadores. Então Jesus se utilizava desses meios e da condição de cada um para contar aquelas histórias, as parábolas que ele inventava ali na hora. E elas eram de um tratamento tão importante, de uma lição tão profunda para os homens, que passado mais de 2000 anos, essas parábolas ainda estão muito atuais para cada um de nós. Nós ouvimos e muitas vezes não temos ainda o conhecimento. À medida que nós vamos nos desenvolvendo como espíritos, nós vamos entendendo melhor essas passagens. Houve uma época em que nós não tínhamos como entender a espiritualidade. Nós éramos ainda muito atrasados. Mas hoje, meus irmãos, todos nós já sabemos que nós não pertencemos à Terra. Nós estamos aqui de trabalho, a trabalho. Nós estamos aqui ganhando a oportunidade do reencarne para saldarmos dívidas de encarnações anteriores. Mas então muitos nos perguntarão: mas se eu não lembro, como é que eu vou pagar o que não lembro? É mais uma graça que Deus nos dá do esquecimento. No momento em que nós estamos sendo gerados numa nova reencarnação, o espírito que se liga àquela matéria, ele vai perdendo a consciência
do seu passado. Por quê? Porque nós estamos aqui num mundo de provas e de expiação. Mundo onde a dor, o sofrimento, ela está muito maior do que os momentos de alegria. Por quê? Porque nós ainda não entendemos que fazer o bem, que sermos bons, melhoraríamos. O plano material melhoraria. E estamos vivendo hoje numa transição planetária. Isto é, o plano da Terra está passando de provas e de expiações para um mundo de regeneração, onde as pessoas viverão mais felizes, mais tranquilas. Já não haverá esse medo, essa angústia, esse pavor que muitas vezes nós sentimos diante de tantos males, de tantas aberrações que estão chegando, como na época em que Cristo chegou à Terra. Mas por quê? Porque são oportunidades, meus irmãos, que os espíritos inferiores, que estão num local chamado umbral, estão desorientados, perdidos, sofridos, eles têm a oportunidade do reencarno. E esses espíritos, chegando ao nosso plano material, muitos poderão se corrigir. E muitos ainda trazem a lembrança das suas maldades, das suas riquezas, do seu poderio, e estão entre nós no momento. São esses absurdos que nós estamos vendo, da falta de amor, da falta de bondade, da falta de caridade, da falta de justiça. Mas nós somos também responsáveis. Nós queremos a paz, nós buscamos a paz, mas o Cristo nos diz: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Só que a paz que eu ofereço ao mundo não é da maneira que nós esperamos. Nós queremos a paz para ficarmos sentados, para que tudo venha ao nosso alcance. Nós queremos ser felizes, mas então eu lhes pergunto, o que nós estamos contribuindo para esta felicidade? Que paz nós estamos oferecendo para o nosso mundo? Que paz nós estamos contribuindo com a grande criação que o Pai nos dá, com toda esta beleza, porque só nós nos queixamos da vida. Nós queremos coisas boas, mas o que estamos fazendo? Nós ainda não nos amamos como verdadeiros irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos não independente de cor, de religião, de nacionalidade. Quando Cristo trouxe esta mensagem ao mundo, muitos renegaram. Não aceitavam ser irmão daquelas, os grandes da época, grandes eu digo, em matéria, que se julgavam grandes, que comandavam, como até hoje nós temos comandantes que se julgam superior. Mas o próprio Cristo disse: o sangue do pobre, do negro, do amarelo, do índio é diferente do sangue do rico? Não. Eles sentem o que o rico sente. Talvez o rico não sinta fome, mas sinta desprezo. Mas as dores é igual para todos nós quando não compreendemos que amar, que perdoar é o melhor que temos a fazer. Nós pedimos perdão todos os dias a Deus dos nossos pecados, mas nós sabemos perdoar os nossos irmãos? Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar os meus irmãos pelos erros que cometem conosco? Será até 7 vezes? E Jesus lhes responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto quer dizer sempre. Nós já aprendemos a perdoar uma vez, aquele perdão de coração, aquele perdão que nos liberta, aquele perdão que nos coloca como verdadeiros irmãos? Creio que ainda não, meus irmãos. Porque ouvimos muitas vezes dizer: eu perdoo, mas não quero mais te ver. Não quero mais me encontrar contigo. Este é o perdão dos lábios.
não o perdão do coração, não o perdão que o Cristo deixou para nós, até mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E de certo nós não sabíamos mesmo. Eu digo nós, porque hoje nós estamos em busca da palavra, do amparo, do consolo, da esperança. O que nós viemos buscar aqui nesta casa hoje, meus irmãos? Se não for um alento para as nossas dores, um auxílio para vencermos as nossas dificuldades. Isso Cristo já nos deixou há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos. Quem quiser seguir-me, porque ser cristão não é fácil. Para nós nos rotularmos cristãos, nós temos que seguir os passos do nosso mestre. E nós estamos fazendo isso algumas vezes. E ele nos disse: quem quiser seguir, que tome a sua cruz e me siga. Ele não nos mandou deixarmos a nossa cruz ao lado e caminharmos sem ela. Nem tampouco ele nos disse que retiraria dos nossos ombros a cruz. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, estáis em sofrimento, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu vou lhes ensinar como é que devem caminhar com a cruz sobre os ombros. Nós podemos encontrar durante a nossa caminhada muitos sirineus que nos auxiliarão a carregar a nossa cruz. Isto é, pessoas, amigos, médicos, professores e tantos outros, até dentro de uma maior simplicidade de vida, que nos seguem, que nos orientam, que nos abraçam, que nos confortam, que nos trazem a sua palavra de amor, de fé, de esperança e de esclarecimento. E então, assim, nós devemos caminhar com a nossa cruz sobre os ombros. Porque quando chegarmos lá em cima eu quero dizer, quando tivermos o conhecimento e quando soubermos entender o que realmente o Cristo veio nos ensinar, nós então nos tornaremos pessoas felizes. Nós então seremos realmente a paz, buscando a paz, encontrando a paz que o Cristo nos ofereceu. Não a que o mundo vos dá, mas como Ele sabia que nós precisamos. Porque todos nós, meus irmãos, buscamos a felicidade. Todos nós, em algum momento de nossa vida, nós sentimos que a felicidade existe. Há momentos em que nós paramos, nós sentimos uma saudade, não sabemos de onde. Essa saudade é da espiritualidade, meus irmãos. Nos momentos em que nós estamos em um plano aguardando uma nova reencarnação, lá nós nos encontramos com os nossos queridos. Eles se apagam somente durante a vida material e assim mesmo o nosso espírito à noite se desloca e vai ao encontro dos nossos queridos. São sonhos que nós temos. As mães que perdem os filhos são levadas durante a noite a acalentar seus filhos. Porque lá eles sentem também a falta como nós. Mas eles estão amparados. E a grande mensagem que o Cristo nos deixa é que todos nós chegaremos um dia a habitar este plano de felicidade que nós vivemos. Por isso que há certos dias que há uma melancolia em nossas vidas. E o Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos aconselha a vencer esses momentos. Porque senão nós vamos cair em depressão. Eu gostaria de saber quantos minutos ainda temos, irmão? 10 minutos. Porque nós entramos, me avise por favor, quando faltam uns 2, 3 minutos. Nós entramos então em depressão, mas nós precisamos ser fortes, lutar para vencer todas essas dificuldades que surgem ao longo do nosso caminho. As doenças que sofremos, que passamos, muitas vezes é o chamado do Pai para nós despertarmos
Porque senão nós ficaríamos envolvidos somente com o materialismo. E mais uma vez repetimos, tudo que nós conseguirmos de material nesta vida, que muitas vezes lutamos, brigamos com a família, nós deixamos. Quando chegarmos no plano da espiritualidade, ninguém nos perguntará que título nós tivemos aqui. Se fomos reis, se fomos pobres, que religião nós tivemos. Não é importante. O importante é de Cristo nos perguntar, mas que bem praticastes durante a terra, durante o momento que estivesses na terra. Quantas lágrimas secaste, quantas palavras de força, de fé e de esperança transmitisse aos teus irmãos. Quantas bocas famintas alimentastes, quantos corpos desnudos vestiste. Que caridade tu prestou. Até mesmo aquele que diz que não tem religião, ele pode estar superior a cada um de nós, porque ele pratica o amor e a verdade. O Cristo não deixou escrito em local nenhum que tal religião nos salvaria. Ele falou do amor e da bondade e da caridade que nós prestamos. Toda a sua doutrina é voltada para o amor. O amor que ele coroa todas as virtudes, meus irmãos. E está ao alcance de cada um de nós. Do pobre, do rico, do letrado, do ignorante. Todos nós temos possibilidades de sermos caridosos. E o mais importante, voltando à época em que o Cristo chegou entre nós, quando ele começa todo o seu colégio de doutrina com seus apóstolos, em busca de cada um daqueles que iria estar ao seu lado, que dariam continuidade aos seus ensinamentos. Em uma determinada época, ele chegava à beira de um monte, a multidão já conhecendo tudo o que se falava daquele homem de amor, que se doava. A multidão estava toda aguardando as suas palavras. E neste momento, Jesus fala das bem-aventuranças. Segundo a espiritualidade que nos assiste, eles disseram: jamais houve um poema na terra que expressasse tanto amor, e jamais haverá. E Jesus, com aquele olhar sublime, aquela voz mansa, doce, porém enérgica, ele começa o seu grande ensinamento. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados sois vós que agora choreis, porque rireis. Mas que essas lágrimas não sejam lágrimas de revolta, lágrimas de ciúme, lágrimas de medo, mas que sejam lágrimas por entender a nossa fragilidade, por aceitarmos as nossas provas. Então sim, elas são benéficas. Bem-aventurados todos os aflitos. E quando ele fala em todos os aflitos, é para todos nós, meus irmãos. Desde aquela época até o presente, todos nós somos aflitos. Todos nós passamos por uma necessidade. E ele nos diz: bem-aventurados sereis quando a dor chegar junto a vós, e mesmo assim entender a dor do vosso irmão, do vosso semelhante. Porque então nós despertamos para o amor e para a verdade. Vinde a mim, o convite está feito. Vinde a mim todos vós que necessitais de um amparo, de um consolo e do amor, aquele amor que a terra não pode lhes dar, mas somente o conhecimento e a verdade. Vinde a mim, Jesus nos chama. O convite está feito, meus irmãos. Depende de cada um de nós
aceitarmos, colocarmos sobre os nossos ombros a cruz que nós temos que levar até o fim da caminhada para atingirmos as graças da bem-aventurança. Que fique para a nossa meditação a mensagem desta noite. Eu agradeço de coração a paciência de cada um dos irmãos e vamos então meditar para aceitar o chamado do Cristo. Depende de seguir cada um de nós. Muita paz.